A nossa entrevistada de hoje no projeto Arquitetas Mineiras é Maria Laudelina Garcia de Carvalho, arquiteta e urbanista. Boa tarde, Laudelina. Muito obrigada por ter vindo nos dar essa entrevista. Boa tarde, eu que agradeço, me sinto honrada. Farei o possível para deixar alguma coisa de depoimento dessa vida toda, como arquiteta, urbanista e planejadora urbana, para a FUMEC. Muito agradecida a vocês. Eu formei na UFMG em 1965. A minha turma foi uma turma que já tinha um grande interesse pelo planejamento e nós lutamos por fazer o curso de urbanismo junto com o curso de arquitetura. Então, nós fizemos, junto com a arquitetura, o primeiro ano de urbanismo. Aí eu saí, fui trabalhar já trabalhava na Secretaria de Obras do Estado e trabalhei lá 2 anos, mais ou menos, mas eu queria mais do que arquitetura. Eu tinha grande interesse pela área de planejamento. E foi criado o Conselho Estadual de Desenvolvimento. Eu, como era funcionária pública, consegui ser transferida para lá. E é uma época, assim, pioneira do planejamento em Minas Gerais. É a época do governo do Israel Pinheiro, que tinha feito Brasília recentemente, né? Isso é 1967. E foi criado o Banco de Desenvolvimento, e o Banco de Desenvolvimento patrocinava uma busca de um planejamento para o Estado. Dentro dessa busca, foi contratada uma consultoria chilena, o Instituto Latino-Americano de Planejamento Econômico e Social, ILPS, no qual trabalhavam vários planejadores egressos da SUDENE, pessoal que nessa época estava exilado no Chile, mas sob a bandeira do ILPS, eles entravam para dar consultoria. Então, foi montada uma grande equipe de planejamento e uma das angústias dos planejadores era a falta de um planejamento urbano, de uma política urbana. E um dos grandes problemas encontrados era a rede urbana extremamente fraca de Minas Gerais. Minas Gerais tinha Belo Horizonte, muito abaixo de Belo Horizonte em população, pujança econômica, tinha o Juiz de Fora e Montes Claros, pasme, não tinha 50 mil habitantes. Tinha cidades do Triângulo, Beraba, Uberlândia. Então, uma das nossas tarefas era procurar formas de incentivar o crescimento urbano mais equilibrado de Minas Gerais. Dentro desse escopo, eu participei da fundação do que é hoje a Companhia de Distritos Industriais, tentando criar áreas industriais para atrair indústrias para o norte de Minas, que o norte de Minas tinha uma área dentro da SUDENE, dentro da área delimitada da SUDENE. Aí nós fizemos o Distrito Industrial de Montes Claros e o de Pirapora, tentando atrair uma indústria. E mais tarde eu trabalhei também no projeto do Jaíba, projeto de irrigação do Jaíba, tentar recuperar aquele projeto para criar uma agricultura de porte, uma agricultura empresarial no norte de Minas. Mais tarde, já o Conselho de Desenvolvimento foi fechado, foi transformado em Fundação João Pinheiro, mas antes teve um intervalo aí, teve um gabinete de planejamento e controle. Eu trabalhei nesse gabinete e lá nós conseguimos fazer este trabalho, que eu considero um trabalho bastante significativo na minha carreira, que nós procurávamos identificar como era a rede urbana mineira, qual que é o peso de cada cidade e qual como é que chama? A coerência interna, qual o nível de atração de Belo Horizonte, porque Minas Gerais sofre uma grande atração de São Paulo, do Rio de Janeiro
e, incipientemente, Brasília. Começava também uma certa influência de Brasília naquela região ali de Paracatu, Unaí e tal. E até eu brincava porque os estudos diziam que quem ia crescer era Paracatu. Eu falava assim, intuitivamente, eu falo que quem vai crescer é Unaí. E Unaí que cresceu, apesar dos estudos. E esse estudo aqui foi um estudo muito interessante, porque nós contamos com um chileno que estava fazendo CDPLAR, que ele era especialista em planejamento regional e estatística. Então, nós tínhamos planejadores regionais, estatísticos, geógrafos, 2 geógrafas, sociólogos, um advogado, o Zelin, especialista em direito institucional, e conseguimos montar a primeira regionalização de Minas Gerais, que caracterizava as regiões, a polarização delas, interna, para dentro do estado de Minas, e externa, as áreas de influência que lambiam, comiam os limites de Minas Gerais, para ter uma base para onde investir. Essa era a angústia do Estado. Aonde investir, como investir, para você reforçar a ocupação do território mineiro de uma forma mais equilibrada, que oferecesse serviços, né, de uma forma mais justa, mais razoavelmente bem distribuída, e que tivesse também um suporte para o crescimento econômico, numa época em que a economia de Minas estava muito esvaziada. Depois disso, eu voltei na arquitetura, fiz o 2º ano do curso de urbanismo, e em 75 eu fui para o Rio fazer planejamento urbano. Fiz, então, o PUR, fiquei 2 anos lá no Rio, e quando voltei, eu voltei para o Plambel. O Plambel já estava bastante estruturado, já não era mais a primeira equipe de técnicos que tinha comandado, já tinha uma ou outra pessoa, restava uma ou outra pessoa, como o Benício, que continuou lá, mas a equipe inicial que implantou o Plambel, baseado numa estrutura de trabalho, em uma concepção de planejamento muito próxima da de São Paulo, já não estava mais. E o Plambel começa a procurar formas mais autônomas de atuação, né? É feito o plano diretor de Belo Horizonte, que foi coordenado pelo Jorge Vilela, e avança-se em planos de uso do solo dos diversos municípios da região metropolitana. Há uma dificuldade bastante grande de interação com as prefeituras, porque, em sendo época de ditadura, não havia eleição em Belo Horizonte. Então, o prefeito de Belo Horizonte era um prefeito indicado. Então, não se sentia muito obrigado, vamos dizer assim, a ter que sentar numa mesa e discutir com os outros prefeitos. Isso é quebrado muito a partir do Dr. Célio de Castro, que ainda como candidato, ele já vai ao Plambel, ele já tenta conversar, ele tenta interagir, né? E gradualmente vai sendo aberta, as equipes técnicas vão se entendendo, vamos dizer assim, a equipe técnica do Plambel com as equipes das prefeituras, elas vão se entendendo e vão construindo um escopo de um planejamento mais participativo, né? Essa é uma linha de trabalho. Eu acabei sendo diretora da área de chamada Informações Básicas, que compreendia a cartografia, a biblioteca, o centro de documentação, a parte de informática e pesquisa. Eram áreas assim, bastante divergentes. Uma área muito difícil de trabalhar. Você pergunta como era trabalhar no Plambel. Uma área muito difícil de trabalhar
pela dificuldade de recurso. Porque você não faz planejamento se você não tiver um mapeamento. Você não faz planejamento se você não tiver uma pesquisa. Porém, isso é difícil de ser vendido para os políticos, porque obra, você vê um mapa, a prova diz que o Estado acabou de fechar o IGA. Acabou de fechar o IGA. Que tem todo o mapeamento do Estado, toda a história do mapeamento do Estado, né? Mas esses equívocos são comuns. Do dia que o Plambel fechou, o secretário que foi lá fechar, ele justificou que o Plambel estava sendo fechado, porque agora que tem internet, não precisa mais de equipe de planejamento. Ele declarou isso, alto e bom som. Eu não vou declinar o nome dele, mas ele declinou isso lá, alto e bom som. Tá? Então, eles acham que hoje tem no Google, por exemplo. Não precisa de cartografia dos municípios, não precisa. É um absurdo o IGA ser fechado, né? Quer dizer, perde-se tudo aquilo, como é que vai ter acesso a essa informação? O que acontece? Uma das técnicas, a Liane Baeta, que é uma engenheira cartógrafa muito competente, aliás, e que foi coordenadora de cartografia do Plambel, ela estava no IGA. E ela conseguiu negociar um espaço lá na Fundação João Pinheiro, uma sala. Ela estava tentando salvar esse acervo através da Fundação João Pinheiro. Né? E também antes de fechar o Plambel, quer dizer, no dia que fechou o Plambel, tudo que eu pude transferir de documentação, eu transferi para o Centro de Documentação da Fundação. Mapas, resultados de pesquisa. Né? Uma das pesquisas grandes que eu tive condição de participar, é a pesquisa Origem e Destino Domiciliar, que é a pesquisa que é feita de 10 em 10 anos na região metropolitana para informar as políticas de transporte público. Né? Sabe, você prepara durante anos, não é um serviço de um ano, não. Você tem que preparar todas as bases, né, cartográficas, todos os questionários, tudo revisado, tudo pronto para aplicação. Depois de feito, você tem que ter um trabalho que o Plambel fez com muita competência, que era a definição de áreas homogêneas do ponto de vista socioeconômico dentro da cidade, porque você tem que ter informação com uma consistência, né? Essa consistência vem da base onde você coletou. E eu participei, me parece que da terceira, parece que foi a terceira. E acho que depois disso eles fizeram mais uma já. Mas eu nem sei quem é que hoje vai enfrentar um trabalho desse. E sobre essa experiência do trabalho do Plambel, assim, os planos que foram feitos para o município, como é que você analisa assim, essa dimensão dessa atuação no sentido do... Ela foi propositiva, ela foi implantada, ela foi pouco implantada, ela ficou mais nos estudos. A gente recorre muito aos estudos do Plambel, eu acho, né? Que depende da área de intervenção, né? Tem uma área aqui que às vezes é pouco falada, a parte de aparelhamento das prefeituras para enfrentar a tarefa do dia a dia. Essa parte que era de apoio aos municípios, eu acho que essa parte foi bastante eficaz, sabe? Você capacitar os técnicos da prefeitura para fazer um orçamento, para fazer uma prestação de contas, né? Para fazer um plano de governo. Eu acho que essa parte, principalmente para os municípios menores, ela foi bastante eficaz. A parte de uso do solo, as leis de uso do solo, né? É um trabalho pouco percebido, mas é um trabalho difícil. Um trabalho que exige assim, uma sensibilidade para dosar aqueles modelos, né? Eu acho que essa parte também foi muito usada, realmente foi. A parte de transporte, ela acabou adquirindo uma dimensão muito grande e se transformou, saiu do Plambel, né? Era uma coordenação de transportes, virou uma Metrobel, que depois foi transformada num BH Trans, né? Mas
lá perto de mim mesmo, está sendo implantada a chamada via, acho que é 710, um projeto de quase 30 anos do Plambel. Né? Então, assim, ao longo do tempo vai perdendo assim, um pouco a autoria, né? Você vai, de onde que veio isso? Por quê? Né? Que é um trecho de via que vai desafogar muito o anel, vai tirar muita carga do anel, sabe? Então, acho que é diverso, sabe? A parte legislativa, o Plambel formou grandes advogados na área de planejamento urbano. A estrela é o Edésio Fernandes, né, que hoje está em Londres. Uhum. Mas formou grandes... Eu acho que foi uma escola de planejamento, sabe? O Plambel foi uma escola de planejamento, com todas as limitações da época, né? Com todas as dificuldades de financiamento. O Plambel ficava num problema, assim... O metropolitano não é um nível de governo, né? Então, ele ficava, assim, num confronto entre o municipal e o estadual, né? Isso aí é muito difícil. Hoje criaram, né, a agência metropolitana. Mas não é um nível de governo. A agência metropolitana é um órgão de discussão, quase que uma assembleia, né? Não é um executivo. Não consegue assumir. Você não tem um poderes, orçamento. né? Você não tem um orçamento, você não tem independência financeira. Continuamos com o problema da metropolização, da metrópole, né? No mesmo lugar dos tempos do Plambel, né? Não se solucionou, não se superou, não né? Se superou. O limite municipal para a resolução do problema metropolitano, né? E agora mais difícil, porque você não tem um corpo técnico permanente. O corpo técnico que se dedica a isso na fundação, ele é muito pequeno, né? Muito reduzido. Então, você encontra, assim, um outro momento de exacerbação dos municípios, né? Os municípios querem mais autonomia. Sempre foi difícil essa relação. Não digo que era uma guerra armada, mas, assim, efetivar um plano metropolitano é muito difícil. Eu acho muito difícil.